Bom dia, hoje domingo, dia 31 de maio de 2020, nós estamos aqui novamente para eu e Ronaldo, para juntos transmitirmos aí para você a mensagem da Palavra de Deus. Nesses últimos domingos nós temos abordado a questão da morte, o tema da morte, mediante tudo que vem acontecendo em nossas casas, bairros, cidades, no nosso país. E hoje, em especial, queria tratar com vocês sobre a questão do luto, sobre a possibilidade do choro, como que nós somos orientados pelas Escrituras a procedermos diante daquele momento em que perdemos pessoas que amamos e que nos são tão valiosas. Para isso, queria convidá-la a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Os versos 34 e 35 estão inseridos dentro da história da ressurreição de Lázaro. Um texto bem conhecido. Eu vou ler apenas esses dois versos. Um deles, o verso que é tão conhecido das crianças, o menor verso das Escrituras. Diz aí o verso 34, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Pessoas não deveriam morrer, não deveriam. A morte, ela é fundamentalmente não natural. A morte não deveria fazer parte da história. Quando nós vemos lá o relato da criação, as primeiras páginas das Escrituras, naquela tranquilidade da criação, a morte não fazia parte do quadro geral, não fazia parte de nada ali. Nós percebemos ali que a vida, ela daria lugar à vida, e novamente à vida. E esse padrão continuaria até a eternidade. As coisas não deveriam terminar do jeito que terminaram. Ninguém olha para um corpo morto, rígido, frio, sem ficar impactado com quão estranho, quão antinatural é aquele corpo morto, frio. Não era para ser assim. Na sua narrativa, João nos diz que Jesus, diante da morte do seu amigo, Jesus chora. Jesus chega ali naquele contexto fúnebre, vê o corpo de Lázaro, vê ali aquele cenário ali e ele chora. Ele lamenta pelo que tinha acontecido. Quando alguém chora diante do cadáver, não é por aquilo que se vê. As pessoas choram por aquilo que não pode ser mais visto, por aquilo que permanece apenas como saudade, como ausência. Será que foi por isso que Jesus chorou? Por que é que o nosso Senhor, naquele contexto ali, chora? Afinal de contas, ele sabia que estava para ressuscitar o amigo. Ele sabia que em muito pouco tempo Lázaro estaria de volta, mas mesmo assim ele chora. Por que se deixar invadir por sentimentos tão indesejados, se ele sabia que dentro de alguns minutos Lázaro estaria vivo novamente? Parece contraditório saber que vai tirar o amigo da morte e, a despeito disso, chorar. Parece contraditório você vê o futuro melhor, mas mesmo assim chora diante do imediato. Uma das várias lições que nós podemos retirar do choro de Jesus é a verdade de que no momento da dor, nós devemos chorar.
O fato de que Lázaro retornaria à vida em poucos minutos não anulava a realidade de que, naquele momento, ele estava morto. E naquele momento, era hora de chorar, era hora de lamentar, era hora de sofrer com aqueles que sofriam. Então, diante do amigo morto, rodeado de pessoas desesperadas, nada mais normal do que sentir a dor dessas pessoas. Aquele era um momento de desespero, de tragédia, de angústia, de morte. E diz o texto que naquele momento Jesus chora com as pessoas. Jesus chora por elas. Jesus chora por Ele mesmo. E com essa atitude, Jesus nos lembra e Jesus nos ensina que nada mais natural que a angústia na situação de fome, o medo no meio da guerra, a cara contorcida no momento em que a vida se demonstra amarga, nada mais natural que o pranto no momento do luto, que o choro na hora da morte. Essa passagem de João 11, ela nos descreve algo impressionante. Mesmo sabendo que algo melhor iria acontecer, a ressurreição, mesmo sabendo disso, Jesus chora. Mesmo sabendo do futuro, ele vive cada momento sem que o conhecesse. Mesmo conhecendo o futuro, Jesus se espanta, Jesus chora. Diante ali da tumba, onde a ressurreição venceria a morte, fazendo com que a morte fosse apenas um sono a ser interrompido, Jesus chora, e chora de verdade. Isso é algo extraordinário. Isso nos traz grande consolo, porque nós aprendemos que, mesmo sabendo do dia da morte, quando este dia chega, Deus se comove, Deus sofre com a dor dos seus filhos. Mesmo sabendo da dor dos seus filhos, isso não o impede de sofrer com seus filhos. O texto nos diz que Jesus ele chora antes da ressurreição. Ou seja, ele não permite que o milagre o torne menos humano. Então nós aprendemos aqui que Jesus não priva a ninguém de chorar a dor do hoje, de lamentar o sofrimento que se está vivendo. Então o que a gente aprende aqui com Jesus? O que a gente faz diante do luto? A gente chora, a gente lamenta, a gente sofre. E mais o quê? Mais nada. Nós apenas choramos. Porque existem situações na vida, e o luto é uma delas, que a única coisa que nós temos a fazer é chorar. O que você diz a uma mãe que perdeu seu filho adolescente? Como que nós nos portamos diante de um filho que perdeu o seu pai assassinado? Qual é a palavra que nós oferecemos a uma noiva que não vai ter mais a festa de casamento por causa do acidente que ceifou a vida do seu noivo? Então existem situações na vida, e o luto é uma delas, que a única coisa que nós temos a fazer é chorar. No momento do luto, não é hora de superar, não é hora de interpretar, não é hora de encontrar sentido. O dia do luto é simplesmente o dia de chorar, o dia de lamentar. O que Jesus faz diante do amigo morto? Ele chora. Ele lamenta.
Então alguém pode perguntar assim: o que você tem a dizer diante de tudo isso? Se tudo isso for o luto, a tragédia, eu não tenho nada a dizer. Tudo que eu tenho a dizer sobre isso é que eu lamento. Eu lamento profundamente que isso tenha acontecido. Eu lamento profundamente que tenha sido assim. Eu só tenho a lamentar. Mas será que não existe um propósito por trás disso? Olha, se existe, não é o momento de encontrá-lo. Algumas coisas realmente trazem embutidas em si um propósito. Outras eu penso que não. Elas simplesmente são o fim. É simplesmente o encerramento de um ciclo. Na vida existem coisas que a gente só lamenta. Alguém pode dizer assim: como foi bom papai ter se divorciado de mamãe, porque se isso não tivesse acontecido, nós não seríamos o que somos, nós não estaríamos onde estamos, nós não aprenderíamos o que aprendemos. Um divórcio nunca é bom. Nunca, em hipótese alguma, diga que um divórcio foi bom, porque não foi bom. Um divórcio nunca é bom. Um divórcio a gente lamenta. Na vida existem coisas que a gente só lamenta. Foi bom, papai, que o Senhor não foi promovido, porque o Senhor foi injustiçado, então assim... Não foi bom. Uma injustiça nunca é boa. Existem coisas na vida que não há nada de bom nelas. Mas, pastor, lá em Gênesis, José foi vendido como escravo para o Egito e ele diz aos irmãos que o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. Sim. O bem não está embutido no mal que os irmãos fizeram a José. O bem está presente no que Deus fez com o mal que os irmãos fizeram a José. Existem coisas na vida que não há nada de bom nelas. O mal continuará sendo mal, o ruim continuará sendo ruim, o nefasto continuará sendo nefasto e o lamentável continuará sendo lamentável. Diz a Bíblia que quando Davi recebe a notícia da morte de Saul e de Jonatas, diz o texto que Davi lamenta profundamente que Saul e Jonatas tenham tombado no campo de batalha. Davi não racionaliza, Davi não explica, Davi não justifica, Davi não encontra um propósito por trás, Davi não diz: foi bom que Saul tombou no campo de batalha, porque assim eu chego mais cedo ao trono, que já é meu há muito tempo. Foi bom ele ter morrido, afinal ele estava há anos me perseguindo e agora eu estou livre do seu ódio. Davi não diz isso. Davi simplesmente disse: eu lamento profundamente que Saul tenha tombado no campo de batalha. Diante da dor, diante da morte, diante da tragédia, diante do luto, o que a gente faz? A gente chora. O texto diz que quando Jesus se depara com um amigo morto, ele chora. Jesus nos ensina a não mascararmos as nossas dores, a não invernizarmos as nossas tragédias. Portanto, não evite dar nome de mal ao mal que lhe aconteceu. Lamente. Se necessário for, grite o seu lamento. Não salte o dia de lamentar. Chore. Agostinho uma vez disse que as lágrimas, quando lhe desciam do rosto, ele as deixava fluir naturalmente.
E ele disse que aquelas lágrimas eram como uma almofada para o seu coração e nelas ele descansava. Chore. O texto de João 11 diz que quando Jesus chora, as pessoas que estavam ali próximas a ele olham para ele e dizem: vede como que ele amava a Lázaro. De fato, quem ama, lamenta. Quem ama, chora. Quem ama, fica enlutado por causa da pessoa querida que não está mais presente. Aquele que de fato ama intensamente alguém não pode se manter insensível diante da morte desse alguém que tanto se amava. Isso é humano, isso é natural, além de ser uma virtude cristã. A Bíblia ela possui inúmeros exemplos que mencionam pessoas em luto, diante de um sofrimento enorme por causa de alguém muito amado que acabou de deixar esse mundo. A Bíblia diz que Abraão chorou copiosamente pela morte da sua esposa. Diz que José pranteou muito e ficou de luto com os egípcios pela morte do seu pai por mais de 70 dias. Diz Números 20 que quando Arão morreu, a lamentação e o luto do povo de Deus durou 1 mês. Quando Moisés morreu, diz o texto bíblico que os filhos de Israel prantearam por mais de 30 dias nas planícies de Moabe. E eu acabei de mencionar há pouco, Davi ele ficou profundamente entristecido diante da morte do amigo. Então, prantear e vivenciar o luto durante o tempo que cada um julgar adequado não significa falta de comunhão com Deus, não significa desprezo pelo consolo do Espírito Santo, não significa falta de fé, como alguns aí dizem, não significa falta de confiança em Deus, não significa ausência de paz, de alegria verdadeira, não significa ausência da segurança confortadora de Deus. Diante do amigo morto, Jesus chorou, Jesus lamentou, Jesus sofreu. Lembre-se lá da experiência, daquilo que Paulo nos fala em 2 Coríntios 4. Mas só que pense no que Paulo diz ali, só que de forma inversa. Embora a gente não se angustie, ainda assim nós sofremos a tribulação. Embora não fiquemos desesperados, ainda assim ficamos perplexos. Embora não sejamos desamparados, somos sim perseguidos. Embora não venhamos a ser destruídos, ficamos sim, e como ficamos abatidos. Diante do amigo morto, Jesus chorou. Prantear e viver o tempo do luto, mais que uma necessidade terapêutica, é um ato de sabedoria cristã. É um ato de aprendizagem bíblica. É uma postura de respeito e de carinho pela memória daquele que partiu. É um tempo fundamental para que depois se possa viver saudavelmente um novo ciclo de vida. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode adiantar a alegria do domingo da ressurreição. É preciso enfrentar a dor, o sofrimento, o choro da sexta-feira, da crucificação e morte de Jesus. É preciso sentir o vazio, a solidão, a tristeza aguda, o luto do sábado. A sexta e o sábado não podem ser camuflados, não podem ser pulados. E somente experimenta intensa e profundamente a alegria
da renovação da vida ocorrendo no domingo da ressurreição da Páscoa. Quem não nega, mas vive existencialmente a dor dos dias que antecedem a ressurreição. A Bíblia nos permite, a Bíblia nos ensina a chorar e a lamentar. Diz o texto que nós lemos, que Jesus chega ali, naquela localidade, e pergunta: onde vocês colocaram Lázaro? As pessoas levaram Jesus até o túmulo, e ali Jesus chorou. Chore. Diante da dor, chore. Lamente. Nada mais natural do que prantear no tempo de angústia e tribulação. E aí, quando você for capaz de pensar na morte daquele que você tanto amava, quando você for capaz de pensar na morte sem que este pensamento o leve às lágrimas, retorne a esse mesmo texto bíblico e veja na continuação que João narra o que Jesus disse. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. E depois que você ler este verso, você será capaz de, com gozo, alegria, esperança e paz, verdadeiramente cantar aquele hino ao Senhor que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Vamos orar. Ó Deus, que estas palavras, que estas verdades, que estas promessas possam alcançar o nosso coração, trazendo-nos consolo, trazendo-nos esperança, trazendo-nos as bênçãos do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque Jesus chorou antes da ressurreição, porque Ele, com este gesto, nos ensina que devemos lamentar, chorar, prantear, quando o contexto nos pedir isso. E que não é falta de fé, falta de confiança, falta do consolo, quando lamentamos diante das tragédias que se abatem diante de nós. Louvado seja o Senhor por esta verdade tão extraordinária, tão consoladora, que nos permite sermos humanos. Que estas verdades venham a consolar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.